Gar, boa tarde já, né? Boa tarde já não é mais bom dia. E, gente, eu queria dividir com vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe que, para mim, representa muito, sabe? Essa ligação com Deus, ela é muito forte. E eu queria perguntar para vocês se tem alguém aqui, além da Silvana, que sabe quem eu sou, ou que sabe o trabalho que eu faço, que aí eu vou dar uma passada na minha história para vocês conhecerem. Então, eu sou a Anne, meu nome é Anne Caroline. Ah, é melhor, né? Pronto, melhor, né, gente? Eu sou a Anne Caroline. Atualmente, eu sou catadora de materiais recicláveis e também digital influencer. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que carrega comigo uma história muito grande de luta e de fé em Deus para poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou de uma cidadezinha bem pequena, que chama Corumbá, no interior do Mato Grosso do Sul. Lá eu me batizei adventista. E, assim, desde que eu nasci, eu cresci na cidade e nunca senti que lá era meu lugar, sabe? Eu sempre vivi assim, falei, não é aqui. Eu preciso procurar o meu destino, eu preciso procurar o lugar onde eu vou me sentir em casa, onde eu vou me sentir feliz. E aí, lá por ser uma cidade pequena, também tem muito pouca opção de emprego, sabe? O mercado de trabalho é muito pequeno, então eu uni isso que eu sentia com essas poucas oportunidades. E chegou um momento que eu falei, eu preciso procurar o meu destino. E eu sinto que não é aqui. E aí eu vim para São Paulo. Eu pensava assim, eu conhecia pessoas de São Paulo e eu ouvia muita gente daqui falando como era uma cidade grande, uma cidade boa, e uma pessoa de interior pensava, nossa, eu tenho que desbravar. E eu achava assim, eu sou designer gráfica por formação, e eu acreditava que, por ser uma cidade grande, eu ia chegar aqui e falar, nossa, eu vou chegar lá, vou arrumar emprego no outro dia. Vai ser super fácil, sabe? E não foi assim. Não foi assim. Eu vim para cá, cheguei aqui, e eu não conhecia nada. Não conhecia ninguém. Foi uma aventura, assim mesmo, sabe? Eu fechei o olho e vim. E aí eu fui morar num albergue da prefeitura. E eu nem sabia, quando eu cheguei aqui, eu nem sabia que existia esse tipo de trabalho da prefeitura, de acolher as pessoas. E fiquei morando lá durante 4 meses. E, assim, procurando emprego, e nada. E aí eu fui me frustrando, sabe? Poxa vida. Antes eu comecei a procurar emprego primeiro na minha área, depois eu fui procurando qualquer emprego que me tirasse dali. E aí eu sentei e falei, poxa vida, senhor, o que o senhor tem para mim aqui? Sabe, eu comecei a me sentir triste, a me sentir depressiva. E eu fiz amizades lá dentro que, por causa dessa frustração, me apresentaram para o meu primeiro vício, que foi a cocaína. Então, assim, eu cheguei aqui cheia de vergonha, sabe? Eu era tímida do interior e, a partir daí, eu conheci uma pessoa que me ensinou todas as táticas para poder sobreviver na rua, pedindo dinheiro, sabe? E aí, assim, eu era tímida num dia, no dia que eu conheci o vício, era eu que estava lá, pedindo dinheiro, sabe? E aí eu comecei a viver uma vida assim, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo. Estava lá, todo dia, acordava
6 horas da manhã, no albergue. O meu trabalho era esse era o meu emprego, era acordar 6 horas da manhã, ir lá para o centro de São Paulo, eu ficava lá no Largo São Francisco, e voltava às 6 horas da tarde, que é o horário que eu tinha que entrar. E comecei a viver assim, sabe? Cada dia pior, cada dia mais triste, cada dia mais depressiva, acreditando que a droga era o meu estímulo, era o que eu tinha para ver. Eu precisava daquilo para continuar. E, nesse tempo, eu conheci o meu marido. E o meu marido, ele foi uma pessoa que me chocou muito, sabe? Porque eu conheci o meu marido, ele tinha 19 anos. E até hoje, até aquele momento ali, eu já tinha me casado, eu já tinha estudado, eu já tinha tido a oportunidade de viajar. Antes de chegar aqui, eu tive uma vida de classe média, meus pais são professores, então, graças a Deus, eu tive oportunidades. E eu tinha passado por tudo isso. Eu tinha tido uma vida até ali, tinha uma história. E, quando eu olhei para o meu marido, foi uma coisa assim, sabe? Eu vi ele a primeira vez, eu nem sabia quem ele era. Ele estava sentado assim na porta do albergue, esperando vaga. Eu olhei para ele assim e escutei dentro da minha cabeça uma voz: você vai ter um filho com ele. Eu ouvi isso. Eu não ouvi você vai casar. Eu nem sabia quem ele era. E, claro, naquele momento, eu falei, nossa, isso é uma bobeira da minha cabeça, né? Que eu vou acreditar nisso, eu nem sei quem que é esse aí. Continuei minha vida. E aí, uma semana depois, não é que eu encontro ele num lugar que oferecia serviços para pessoas que estavam na rua. E aí a gente começou a conversar. E eu comecei a me apaixonar por ele, porque eu vi uma pessoa sensível, sabe? Uma pessoa amorosa e uma pessoa que, assim como eu, estava perdida, sabe? Então, a gente foi uma união de coração. Só que uma coisa que eu não sabia é que, com 19 anos, ele era usuário de crack. E mesmo que eu já fosse usuária também, existe um preconceito até das pessoas que são usuárias de outras drogas com a pessoa que é usuária de crack, porque degrada, né? A gente vê nas ruas a situação das pessoas que chegam numa situação assim que acabam perdendo até o último pingo de dignidade, né? A gente vê isso através da higiene, a gente vê isso através do sofrimento que a gente vê no rosto das pessoas. E eu sentei. A primeira coisa que ele me falou, assim, que tocou o meu coração, foi, com 19 anos, ele falou: eu tenho o sonho de ser pai. E eu falei, caramba, com 19 anos, tenho o sonho de ser pai, eu podia ter o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de fazer uma viagem, o sonho de qualquer sonho. Eu falei, poxa, é novo, né, para ter o sonho de ser pai. E eu já tinha uma filha que ficou com o pai no Mato Grosso do Sul, então, assim, para mim, estar passando por tudo aquilo era um sofrimento a mais, né? Porque eu sentia muita saudade da minha filha, era bem pequena ainda, tinha 1 ano e pouquinho na época, e eu senti dentro de mim algo que me tocou de uma forma que eu não soube descrever. Sabe? Quando eu descobri que ele era usuário, não foi nem por ele, foi por outras pessoas. Outras pessoas que estavam ali no nosso convívio, e, infelizmente, quando a gente está nesse convívio de rua, nesse convívio de vício, é muito grande a inimizade, a inveja. Ninguém quer ver ninguém bem, sabe? Então, quando a gente ficou junto, era muita gente que fazia de tudo em volta para tentar separar.
E aí vieram me contar isso e meu mundo caiu, sabe? Porque eu falei, caramba, com 19 anos. Fez o quê, sabe? Até aqui já está jogando a vida fora, desse jeito, sabe? Porque, infelizmente, assim, o crack é isso. O crack é destruir vidas. Então, quando eu descobri, eu só conseguia pensar nesse sonho que ele tinha me falado. E, a partir daí, eu senti dentro de mim que eu não podia soltar da mão dele, por causa daquilo, sabe? Eu falei, não, eu não vou desistir. E aí a gente ficou junto, foi morar na rua, a gente saiu do albergue, e a gente começou a fazer o trabalho da reciclagem para a gente sobreviver. E todos os dias eu conversava com Deus. Nunca me desliguei da minha fé. Nunca. Sabe? Em qualquer situação, eu sempre estava ali, conversando com Deus, porque, para mim, era tentar entender. Para mim, aquilo nunca foi uma situação assim, dentro de mim, que eu não poderia reverter. Para mim, aquilo eu entendia como um ensinamento. Eu estou aqui porque eu preciso aprender alguma coisa. Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Então, eu tenho que aguentar, eu tenho que buscar força nele e continuar. Cada passo, mesmo que seja difícil. E um dia eu conversei com Deus. E eu falei para ele, Senhor, se for para o Senhor tirar a gente daqui, sabe, para que a gente vença essa situação, que o Senhor permita que eu tenha esse filho, que é o sonho dele, e que a gente consiga vencer através do Senhor. E eu tentei muitas vezes, e não conseguia. Essa bênção não chegava. E, quando eu tinha desistido já, a gente chegou numa situação assim que a gente não conseguia nem trabalhar mais por causa do vício, sabe? E um dia eu comecei a me sentir muito mal. E eu não ficava doente assim com facilidade. E desconfiei que a bênção tinha chegado. E, no outro dia, eu fui fazer um exame e eu estava grávida. Então, eu entendi o propósito de Deus na nossa vida. E eu disse para ele, falei, olha, a partir daquele momento, assim, como eu já tinha sido mãe, então eu sabia, né, da responsabilidade, do cuidado. E eu peguei aquele exame na mão e falei, a partir de agora, eu estou liberta. Não uso mais nada, não uso droga, não bebo, mais nada. E, a partir daquele momento, quando eu contei para ele, eu falei que Deus tinha realizado o sonho dele. Então, se Deus realizou seu sonho, honre isso e caminhe comigo. E, graças a Deus, hoje a gente está livre, hoje a gente está liberto. E, por trás de tudo que a gente viveu, hoje a gente faz um trabalho nas ruas também, por saber como é a necessidade de um alimento, a necessidade de um sabonete para poder ter higiene. Então, no ano de 2020, eu lembro que eu gostava muito, eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. Eu gostava muito de usar maquiagem, gostava muito de me arrumar. E, quando eu fui para a rua,
Isso mexeu muito comigo, sabe? Porque foi o primeiro contato que eu tive com o Rapa da prefeitura, né? Então levaram tudo que eu tinha, tudo que a gente tinha, roupa, tudo, sabe? E de repente eu me vi ali, sem ter um sabonete, uma mulher, sem poder tomar um banho. A gente que é mulher passa pelo período menstrual, então eu queria que vocês que são mulheres pensassem como seria passar por isso sem ter condição nenhuma, sabe? De tomar um banho, de poder usar um absorvente. É muito duro. Então, um dia eu tive uma luz, sabe? E senti dentro de mim que eu não podia saber de tudo isso e ficar parada, sabe? E não fazer nada a respeito. Porque eu pensei, se eu passei por tudo isso, não foi só para vir aqui e falar para vocês que eu superei, sabe, que eu consegui vencer, não. Eu senti que eu tinha que fazer algo a respeito daquilo. Então, eu criei uma iniciativa. Eu pensei assim, caramba, nesse momento, eu já tinha um certo conhecimento na internet, as pessoas já conheciam, já me conheciam pelo trabalho que eu fazia de mostrar a realidade dos catadores, o dia a dia, a dificuldade, o preconceito, sabe, a vulnerabilidade que passam esses profissionais diariamente para poder fazer esse trabalho. E eu me aproveitei disso para criar uma campanha. E eu pensei que não fosse dar certo a princípio, porque foi assim, eu participei de uma ação com uma ONG chamada SP Invisível, e aí essa ONG colhe relatos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para mostrar para as pessoas, para contar essas histórias, para que as pessoas, mesmo ali naquela situação, deixem de ser invisíveis de alguma forma, sejam ouvidas. E foi uma experiência muito gratificante, um dia antes do Dia das Mães. E aquilo me tocou de uma forma que eu falei, não, eu vou chegar em casa e eu vou reunir toda a força que eu tiver, todo o apoio que eu tiver para recolher doações de pessoas que possam ajudar com produtos de higiene, não só com produtos de higiene, mas com bijuterias, com maquiagem, sabe? Porque era o Dia das Mães. E, poxa, a gente não gosta de uma festa, a gente não gosta de estar sempre celebrando. E, caramba, pensa como é. Ser mulher na rua já é difícil, mais difícil do que ser homem. E, na rua, a gente só consegue pensar em sobreviver, sabe? Então, eu falei, caramba, vou fazer isso porque é o mínimo. Vou fazer o mínimo para que, nesse dia, essa força consiga resgatar um pouco da dignidade, um pouco do bem-estar, da alegria de ser mulher, sabe? Mesmo nessa situação. Porque, às vezes, passar um perfume, sabe? Passar um batom, se ver no espelho, se sentir bonita, muda aquele dia, muda um pouco daquela realidade de uma maneira boa. Não é igual a droga, que a droga faz a gente querer se esconder e fugir da realidade. Não.
amenizar um pouco aquela dor, sabe? De uma maneira boa. Então, a partir daí, surgiu essa iniciativa. E, quando eu pensei que não ia dar certo, de repente não, né? Porque tudo é Deus, sabe? Tudo é graças a Ele. E aí eu pensei que não ia dar certo, e de um dia para o outro eu estava com 78 kits para distribuir para as mulheres na rua. E aquilo foi imenso. Imenso, sabe? Poder ver a alegria, poder ver o sorriso, e, principalmente, porque era uma coisa inesperada para elas. Não era só o produto de higiene, não era perfume, era maquiagem, era coisas que às vezes podem parecer supérfluas, sabe? Mas a gente precisa pensar nisso, porque a pessoa que está na rua, ela não quer só comer, poxa, ela não quer só tomar um banho. As pessoas que estão na rua, elas têm vontades, elas têm desejos, igual a todos nós, sabe? As mulheres que estão lá, elas querem se sentir perfumadas, elas querem se sentir bonitas. Então, aquilo foi maravilhoso, e eu senti que eu não podia parar ali. Então, a gente continuou, e tudo sempre feito assim. Por mim e meu marido, a gente sempre com as mãos dadas, sabe? Sempre batalhando, pensando no outro. Assim, mesmo dentro das nossas dificuldades, a gente, quantas vezes, desde que a gente saiu da rua, a gente foi morar na favela também. A gente morou num barraco de madeira na favela das Aquinás. E aí, assim, na época que começou a pandemia, como a gente trabalhava ainda de carroça na rua e o comércio fechou, a gente não tinha o que fazer. Então, a gente passou a viver de doações, e, graças ao Senhor Jesus, a gente ganhou muita coisa. Então, alimento principalmente. Então, a partir dali, eu pensei, caramba, eu tenho muito alimento e tenho muita gente com fome à minha volta. Não é justo. Então, desde ali, a gente já começou a cozinhar em casa para distribuir ali, dentro da comunidade mesmo. E aí, não parou, sabe? E hoje, a gente tem um projeto, além da iniciativa Perfumeador, que é essa da maquiagem e dos produtos de higiene, beleza? A gente tem um projeto de entrega também de alimento, só que, para a gente, assim, não é só entregar o alimento, sabe? A gente tem esse projeto e a gente atua na região, principalmente ali na região onde a gente morou, sabe? E a gente morou na rua, ali na região do Brás, do Canindé, ali no Pari. E a gente, hoje em casa, lutou muito. Com a graça de Deus, a gente conseguiu fazer uma cozinha solidária dentro de casa. A gente ganhou alguns utensílios de cozinha industrial, um fogãozinho industrial. E o mais gostoso é que a gente está ali, sabe, cada etapa, a gente mesmo cozinha, a gente mesmo monta, a gente mesmo leva. E poder entregar. Acho que, assim, de todas as vezes que a gente já entregou muita marmita, geralmente, quando a gente sai para entregar, a gente sai para entregar entre 100, 200 marmitas. Eu não tenho certeza de quanta gente já entregou, a gente já fez muitas ações. Deus ajudou muito a gente. E eu acho que, no Natal, foi que tudo fez ainda mais sentido, porque o Natal é uma data muito simbólica para todos nós.
E é aquilo, né? A ceia a gente espera, tá com a família, a gente conta os minutinhos para escutar os fogos. E eu, esse ano, pedi para Deus para Ele me possibilitar, nesse momento, estar na rua, com os irmãos de rua, porque eu lembro do meu primeiro Natal na rua. Meu primeiro Natal na rua foi numa praça, escura, sem ninguém lembrar de mim, me sentindo esquecida, como se eu fosse nada, sabe? Como se a minha vida não valesse nada. Mas eu sabia que Deus estava ali comigo. E esse ano, Ele possibilitou que eu e meu marido, a gente fizesse 500 marmitas para a gente estar na rua. E enquanto os fogos ressoavam, a gente estava ali, com os irmãos na rua, para que eles soubessem que eles estavam sendo lembrados. Então, gente, a minha presença aqui hoje não é só para contar uma história, sabe? Não é só para contar essa história de tudo que eu vivi. Mas a minha presença aqui hoje, para mim, é muito importante, porque Deus está me permitindo falar para o coração de todos vocês, porque eu sei o que é estar na rua, o que é sofrer preconceito, o que é ter uma sociedade que olha para a gente como se a gente fosse lixo, como se a gente não merecesse mais nada, se a gente tivesse findado ali, sabe? Como se a gente tivesse morrido e continuasse vivo. Então, eu queria dizer que muitas vezes a gente pode até pensar que é só doar, sabe? Não, tá tudo bem, é só doar, só ajudar e seguir a minha vida. Mas não. Sabe, o mais importante de tudo é a gente se preocupar. É a gente chegar e a gente enxergar o outro. Sabe? Quantas vezes eu estava ali na rua e chegava uma igreja ou chegava alguém com alimento e o que eu precisava era só de alguém para conversar comigo, sabe? Para ouvir o que eu tinha dentro de mim. Porque, para muita gente que faz ações assim, é só isso, encostar o carro, dar. Tchau. E aí, embora a gente esteja ajudando mesmo com alimento, não é só aquilo, sabe? O alimento espiritual, onde ele fica, e o respeito, e a empatia, sabe? Então, é um conselho que eu sempre dou para todo mundo que faz esse trabalho de buscar enxergar o outro ali naquele momento, ouvir, acolher, porque se eu estou aqui hoje é porque eu tive pessoas que acreditaram em mim quando eu estava lá. Eu tive pessoas que me ouviram, eu tive pessoas que me apoiaram, e muitas dessas pessoas
foram pessoas que foram fazer ações assim, de levar alimento, de levar a palavra, mas sem julgamento, sabe? E que, dentro disso, não me deixaram desamparada. E é isso que, cada vez mais, alimentava a minha fé. E, graças a Deus, eu posso estar aqui hoje falando para vocês que Deus é maravilhoso. Deus é o Deus do impossível. E que, embora a gente viva situações onde a gente possa pensar que não tem saída, que a gente não consiga ver a luz, sabe? A gente possa pensar que esgotaram todas as alternativas. Sempre existe Deus. Amém. Obrigada, gente.